Cemitério Resurrection e a jovem fantasma da estrada Ethel Avenue. Boa noite. Hoje o canal vai desembarcar em Chicago para trazer a história de Mary e do cemitério Resurrection, local que, segundo relatos, a jovem descansa. A história de Mary é triste e assustadora, pois, segundo relatos, depois de um acidente que lhe ceifou a vida, a jovem Mary tornou-se um espírito vagante, sendo vista muitas vezes em uma rua próxima ao cemitério Resurrection. Mas o que será que o espírito de Mary procura? Vamos tentar descobrir? Mas antes, deixem aquele like, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem com outros amantes do sobrenatural. Muito obrigada. Segundo a história, Mary era uma jovem promissora da alta sociedade, conhecida por sua beleza e elegância ímpar, noiva de um jovem rico e bem-sucedido. Ambos da alta sociedade de Chicago sempre participavam de elegantes festas, mas em uma dessas festas que Mary e seu noivo estavam, uma discussão acalorada entre os dois a deixou perturbada. Incapaz de suportar mais um momento na presença dele, ela decide sair para respirar um pouco de ar fresco. Caminhando pela Ethel Avenue, envolta em pensamentos tumultuados, Mary não percebe um carro se aproximando em alta velocidade. O motorista, distraído, não teve tempo de reagir e Mary é atingida em cheio pelo veículo. De acordo com a história, Mary ainda foi socorrida, mas não resistiu, vindo a óbito. Os pais dela, devastados pela perda da filha, decidiram sepultá-la no cemitério Resurrection, próximo ao local do acidente. Desde então, rumores começaram a circular sobre uma aparição misteriosa nas noites de sexta-feira ao longo da Ethel Avenue. Várias pessoas relatam que já terem visto a jovem andando, sempre no mesmo trecho da Ethel Avenue, pedindo carona. Quem já teve a sorte ou falta de sorte de tê-la visto, diz ser uma jovem de aproximadamente 20 anos, com um vestido e penteado de época. Muitos são os relatos do aparecimento da figura fantasmagórica de Mary, como de um grupo de jovens que disseram já terem visto o fantasma. Eles contam que em uma noite sombria de sexta-feira, decidiram investigar os boatos sobre a aparição na Ethel Avenue. Entre eles estava um jovem corajoso e cético, chamado John, que liderava a expedição. Pegaram o carro e saíram pela estrada deserta, percorrendo uma rua escura e silenciosa. Mais à frente, segundo o grupo, avistam uma figura pálida e etérea emergindo das sombras. É Mary, vestida com o mesmo vestido que usava na noite de sua morte, seu rosto transbordando tristeza e desespero. A princípio disseram que pensavam ser só uma jovem, mas ao se aproximarem mais perto, perceberam que a figura era meio translúcida. E Mary olha bem nos olhos deles e faz o mesmo pedido, que a ajude com uma carona. Eles dizem que ficaram com tanto medo e a única reação foi sair rápido daquele lugar, deixando o fantasma para trás, e juraram nunca mais desafiar o sobrenatural. Outro relato foi de um taxista que não sabia da história do fantasma de Mary e em uma noite, passando pela mesma estrada Ethel Avenue, avistou a jovem, que lhe pediu carona. Ele diz que não costumava dar carona àquela hora da noite, mas como era uma linda jovem e sozinha, resolveu ajudá-la, pois poderia ser perigoso para ela. Diz ele que no carro ela quase não falava, ficava só olhando para frente. Ele tentando puxar conversa
e ao mesmo tempo achando estranho, pois ela se vestia de uma forma bem diferente, um vestido e um penteado como se fossem bem antigos. Perguntou se ela morava por perto, mas ela nada falava. Foi quando à frente ele se deparou com o cemitério Resurrection. Diz ele que neste momento ela virou a cabeça de forma assustadora e pediu para ele parar. Ele diz que no mesmo instante ficou com muito medo. Mesmo assim, teve a coragem de perguntar por que ela queria ficar naquele lugar, já que ali não tinha nada além de um cemitério. Ela, lhe olhando profundamente, disse que iria ficar ali sim. Então, sem entender, ele parou e abriu a porta para ela e percebeu que estranhamente sua mão estava muito gelada e aquela era uma noite quente. Ele diz que sua espinha gelou, entrou rápido no carro e o que ele viu lhe deixou com um medo que ele nem sabe explicar. A jovem, dirigindo-se ao cemitério, atravessou o portão e desapareceu. Ele, sem pensar, deu partida no carro e saiu às pressas daquele lugar. O medo era tão grande que ele conta que não sabe como não morreu ali mesmo. Ao chegar em casa, ficou pensando e decidiu fazer uma pesquisa para ver se tinha algo a respeito de uma garota na estrada Ethel Avenue e que tivesse alguma ligação com o cemitério da Resurrection. E encontrou algo sobre uma jovem que morreu mais ou menos no ano de 1939 e que, segundo a lenda, ela aparecia nas noites de sexta-feira pedindo carona, querendo que alguém lhe levasse de volta ao cemitério. E ali ele teve certeza de que naquela noite deu carona a uma jovem que já estava morta. Como esse taxista, muitas outras pessoas já deram carona a Mary, mas até hoje ninguém sabe o porquê dela continuar repetindo a mesma coisa, pedindo carona aos desavisados para voltar ao cemitério Resurrection. Até hoje, dizem que a Ethel Avenue continua sendo assombrada pelo espírito da jovem Mary. E muitos que já conhecem a história evitam andar por essa estrada à noite, com medo de se deparar com o espírito de Mary. Se vocês costumam dar caronas para desconhecidos, a partir de hoje é melhor pensar bem, pois poderá estar levando alguém do outro mundo. Vocês devem saber também que há casos em que seres, digamos, da escuridão, muitas vezes se disfarçam de jovens bonitas, de velhinhos e até mesmo de crianças para atrair os motoristas desavisados. A história da jovem Mary, que aparece na Ethel Avenue, se tornou uma lenda urbana na região, com muitos jurando ter visto sua aparição nas noites escuras de sexta-feira. Mas para John, seus amigos e o taxista, a experiência os ensinou sobre compaixão, coragem e a força do vínculo entre os vivos e os mortos. Obrigada por verem o vídeo até aqui. Reforçando, inscrevam-se no nosso canal, deixem um like, compartilhe com seus amigos. Boa noite.